Agora no Ver Mais e falar porque hoje aqui em Joinville aconteceu a premiação da 4ª edição da Semana Estadual do Rádio. O evento, que contou com o apoio da NDFM Joinville, celebrou os melhores podcasts produzidos por alunos de escolas públicas e privadas aqui de Joinville. Aqui comigo o coordenador de projetos especiais da CAERT, Marco Aurélio, que veio a Joinville para a premiação, e a comunicadora Tami Amada, que participou, se envolveu diretamente nesse projeto para contar um pouquinho sobre como essa iniciativa impactou os alunos aqui em Joinville. Boa tarde, bem-vindos ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde, Tami. Bem, nós amamos rádio, mas a ideia, eu imagino que seja plantar essa semente na nova geração. Bem-vindo, Marco Aurélio. Muito obrigado. Essa ação faz parte da Semana do Rádio e Santa Catarina é um dos poucos estados brasileiros que tem essa semana dentro do calendário oficial do estado. Foi uma lei sancionada, aprovada na Assembleia, e a CAERT, que é a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, aproveita esse momento para falar sobre o rádio. Então a gente faz várias ações durante a semana. E uma dessas ações é o concurso Você Podcast. Então, a gente convida as emissoras associadas, que sem elas a gente não faz nada, né? E aqui em Joinville, a nossa parceira NDFM, como outras associadas aqui da região, foram até as escolas, né? Procuraram identificar qual escola poderia fazer esse trabalho e fizeram uma produção de podcast. O que é um podcast? É uma ferramenta de áudio, né? É um produto em áudio, de som, que as pessoas gravam. Então, os alunos foram convidados de 10 a 15 anos a gravarem um podcast sobre o rádio, falar sobre o rádio. E olha, eu escutei todos os vencedores, né? A CAERT divide o estado em 8 regiões. E aqui os vencedores foram lá no prefeito Luiz Gomes, né? E eu escutei vários podcasts, foram 120 podcasts produzidos em toda a Santa Catarina. As escolas escolheram os seus melhores, aí as emissoras mandaram as melhores para a gente e um júri formado por jornalistas escolheu os melhores. Então, nós estamos fechando um ciclo que eu estou percorrendo o estado desde o início da semana. Já estive em São José do Cedro, Joaçaba, Lages, Canoinhas, agora em Joinville. E a gente encerra na próxima sexta entregando para o pessoal de Ituporanga, que é o vencedor do Vale do Itajaí. Então, a gente viu imagens que aconteceu hoje pela manhã, essa celebração, né? Entrega de prêmios e tudo mais. E eu gostaria de saber da Tami, porque além de participar, levando brindes, você também se envolveu na produção ali, explicando que é podcast, você e o Fernando, né, a equipe. Como foi essa experiência, Tami? Essa aproximação com as escolas? Como você começou falando, né, Keltrin, a gente é apaixonado por rádio, então a gente espalhou essa paixão para os alunos nas escolas. Nós fomos com o nosso material todo aqui da NDFM e fizemos esse podcast, a gravação, dentro da escola mesmo. Antes, né, nós contamos a nossa trajetória no rádio, como tudo começou. Por que a gente foi, eu e o Nando? Porque nós temos, o que eu tenho de idade, o Nando tem de tempo de trabalho. Então a gente contou pra galera tudo, né? Eu falo que ele é um dos dinossauros do rádio. Então a gente conseguiu contar tudo um pouco do que eu vivencio hoje e o que ele vivenciou lá atrás também, quando tudo começou no mundo do rádio. E foi bem legal, como o Marco falou, né? A escola escolheu, então, o melhor podcast, tivemos aí essa seleção e hoje está representando o Norte Catarinense. Depois de 3 anos participando, a ND é tão novinha, né? Vai para o seu 3º ano de idade agora. A gente conseguiu ser campeão do Norte Catarinense e é muito feliz isso. Bem, a Tami já falou, vou reforçar, os alunos são da Escola Municipal Prefeito Luiz Gomes, que fica no bairro Ademar Garcia. E os alunos premiados foram o Gustavo Spancerski, o João Vitor Pelense e a Isabelle Vitória Graudin. Agora, mais um motivo para você ficar atento à próxima edição. Além dos prêmios, que foi um fone de ouvido super moderno, troféu e tal. Ali, ó, a carinha dos 3 que venceram. Tem uma outra coisa que pode te estimular muito a participar desse concurso, que eu não estava sabendo, mas eles me contaram. Ana Bibel, que aparece toda semana aqui, sexta-feira, nos quadros Top 3 NDFM, também é a cara hoje da Rádio à Tarde, junto com o Fabrício Vilela.
participou da gravação desse podcast há uns anos atrás. Isso, na primeira vez que a gente foi, no primeiro ano, foi num colégio onde a Ana Bibel estudava e ela gravou o podcast. E então de lá surgiu essa curiosidade de saber quem era a Ana Bibel e hoje ela trabalha conosco, né? E o ano passado a gente voltou na escola dela e os professores, inclusive, se emocionaram ao saber que do podcast ela veio trabalhar conosco e está aí seguindo a carreira na profissão, né, como comunicadora. Olha, sempre tem umas palavras que se usam muito quem trabalha de rádio. Dinossauro, é uma cachaça, quando entra. E assim, realmente se torna uma paixão. Começa ouvindo, né, aquela paixão de ouvindo, e depois quando você se envolve no processo. E é por isso que, independente do quanto de tecnologia a gente tem acesso, o Marco me falava, as redes sociais se apropriaram do podcast. Mas na rádio tem muito espaço para podcast, assim como para música e outras formas de entretenimento. Por ser uma ferramenta, um produto em áudio, ele está muito ligado ao rádio, o podcast. Antes das redes sociais, o rádio já fazia podcast, de uma certa forma. Hoje tem um formato tal. E o podcast hoje não é só áudio também, é vídeo também, né? Então, as emissoras de rádio, elas não são mais só áudio, é vídeo também. Exato. Então, o rádio é um dos poucos veículos de comunicação que está sempre se reinventando. Tem mais de 100 anos, mas está sempre se reinventando. Então, eu escutei muito desses trabalhos do podcast, que as crianças têm uma memória afetiva da família escutar, do pai, do tio, da avó, dos avós. E eles têm que... E a ideia da Caerte é justamente falar sobre o rádio para essa gurizada. Porque o rádio hoje não é só aquele radinho de pilha, né? Você pode escutar no celular, você pode escutar na Alexa, no YouTube, no Facebook. O rádio está presente em várias plataformas. Então, e essas crianças, esses jovens que são ouvintes, eles podem ser futuros profissionais, como foi a Ana Bibel. E quem sabe mais para frente também, quando eles tiverem um negócio deles, futuros anunciantes também no rádio, né? Que maravilha. Descobrir. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada. Parabéns, né, pela iniciativa. E que ano que vem a gente traga esse prêmio para cá novamente. Aí. Muito obrigada. Obrigado, viu, Catherine?